Igor, você tocou num ponto aí muito importante, até você falou da recessão na Europa, até queria entrar um pouquinho, né, falar um pouco mais sobre a Europa agora, até porque a gente deu agora há pouco uma informação, né, os países ali do bloco decidiram que vão realmente reduzir o consumo de gás para tentar diminuir a dependência da Rússia. Esse é um ponto que balançou muito a economia europeia, né, esse conflito no leste europeu, principalmente por conta, né, da dependência exatamente desses países por conta do gás de lá. A ideia agora é consumir 15% a menos. É uma medida dura que a própria União Europeia está fazendo agora, né, numa tentativa de diminuir realmente essa dependência e também diminuir toda essa pressão inflacionária, mas eu queria entender a sua avaliação. O que você acha que realmente isso pode mexer com a economia europeia? Será que realmente vai trazer algum tipo de reflexo para a economia como um todo, diminuir essa dependência em 15%, esse consumo, na verdade, em 15% do gás russo? As empresas, elas poderiam ser prejudicadas até com essa política? É uma questão de longo prazo e de curto prazo, né? Você não consegue fazer gasodutos e transformação de uma cadeia energética basicamente no curto prazo. Já existem planos no longo prazo para a União Europeia, como, por exemplo, um polêmico gasoduto saindo da África, passando por Portugal e Espanha, entrando pelos Pirineus na França e indo até a Alemanha. Esse projeto nunca foi para a realidade e deve ir agora, apesar da situação ambiental controversa, mas a longevidade, a sobrevivência do single market de 500 milhões de habitantes vem em primeiro lugar. Um outro ponto é a transferência de gás por navio vindo dos Estados Unidos e do Canadá, que vai ser um gás muito mais caro, mas vai vir para tentar suprir a demanda do mercado europeu, né? O fato é que existe não só uma questão econômica, mas uma questão geopolítica. Quando se faz uma análise histórica, e se faz uma análise puramente econômica, se nada fosse feito contra as ambições imperialistas do presidente Vladimir Putin, a Europa estaria incorrendo no mesmo erro que ocorreu em 1936 e não ter impedido o andamento econômico e político de Adolf Hitler no leste europeu. E a gente sabe do que deu. Então, os europeus não vão deixar mais uma tendência imperialista tentar contornar um país e anexar de uma maneira simples e calma. Então, os custos econômicos estão aí, mas os custos políticos e a própria paz na Europa é ameaçada. Então, é uma decisão muito pragmática dos europeus. Mesmo que tenham mais inflação, custos mais altos, e até mesmo se a Europa entrar em recessão, esses custos serão menores do que uma anexação total da Ucrânia, ou até mesmo abrir concessões para os russos a ponto de que eles possam invadir não só a Ucrânia, mas a Moldávia e, consequentemente, outros países fora da OTAN. Então, a gente está falando não só de uma questão econômica, mas de uma questão política e, basicamente, histórica. Nesse ponto de vista, os europeus vão fazer o máximo de esforço de criar novas rotas, novos desdobramentos para o gás, vão ligar as usinas termoelétricas, né, as usinas a carvão, e um ponto fundamental na Alemanha, que havia desativado as usinas nucleares, é religar as usinas nucleares. Então, o que a gente vai assistir é uma mudança profunda do ponto de vista de matriz energética. Mas, claro, tudo isso são situações emergenciais para evitar uma recessão na Europa. Do ponto de vista de longo prazo, os planos já estão sendo colocados, mas, claro, esses planos de substituição do gás natural europeu devem demorar entre 5 e 10 anos. O ponto principal é os europeus não querem mais ficar dependentes do gás russo, não importa quais sejam as consequências econômicas. Logo, a gente está falando de um PIB europeu de aproximadamente 18 trilhões de dólares. E esse PIB deve se expandir a partir do momento que em 2023 entra a Croácia na zona do euro e outros países também entram. Então, o que a gente está assistindo é uma mudança fundamental no ponto de vista geopolítico, no ponto de vista de parcerias internacionais. Agora, se a gente pode sumarizar tudo isso, é estratégia do século XXI. Os europeus não querem mais ser reféns dos gasodutos russos. Isso é uma realidade prática e os custos serão altos, né? A gente está vendo, inclusive, leis na França de não usar ar-condicionado com locais que têm portas abertas, coisas que são até um pouco ridículas.
mas o objetivo é tentar fazer com que o suprimento de gás e energia de fato atenda os europeus, principalmente nesse inverno, até que outros projetos, religamentos de outras estruturas energéticas, pelo menos de curto prazo, estejam prontas. O ponto é, os europeus foram pegos com as calças nas mãos e, de fato, demoraram muito a fazer essa mudança energética. Historicamente, eu não gosto de fazer essa comparação, mas o presidente Donald Trump tinha razão em dizer que os europeus estavam muito parados e muito dependentes dos russos. E, infelizmente, tivemos que esperar até uma invasão militar para, de fato, a União Europeia tomar novas providências.